Irmãos, hoje eu vou fazer, nós não vamos estudar Reis hoje. Hoje nós vamos dar uma pausa aí, é aquela pausa que de vez em quando acontece nas séries, sabe? Quando dá aquela pausa assim, calma, para os novos episódios daqui a pouco. Então, vai ser uma pausa hoje. Porque hoje e na próxima quarta a gente não vai ter o culto, não vai ter o estudo. Eu aproveitei porque a gente está exatamente numa beirada assim, de um capítulo para o outro. Eu falei, não, vou dar uma segurada aqui, para a gente não começar agora e dar uma pausa. Então, vou começar no outro, que a gente vai começar bem. Porque eu também, querido, fui muito levado por Deus a falar sobre perseverança. Eu já conversei com o pastor Felipe, com o pastor auxiliar da igreja, com a Kelly, a gente conversa muito sobre os ministérios, a gente conversa muito sobre o próximo ano, a gente está conversando muito sobre qual o tema da igreja e tudo, e eu tenho compartilhado falar sobre perseverança. Já tem mais de meses que isso tem ardido no meu coração. Já tem mais de meses que essa palavra está latente na minha mente, no meu coração, e inclusive eu gostaria e estou tendencioso a levar esse tema para o aniversário da igreja e ser o tema do ano que vem. Perseverar, persistir, continuar. Sabe, queridos, a gente está diante de um grande desafio. A gente está construindo uma obra que, pelos nossos cálculos humanos, seria impossível a gente construir. Seria impossível a gente fazer o que a gente já fez até hoje, inclusive. E isso cansa, isso traz desgaste, isso traz cansaço, né? A gente está cansado, eu estou cansado. A gente fica exausto fisicamente, a gente fica exausto emocionalmente, a gente fica mesmo. E não apenas isso, mas vai chegando o final do ano, a gente vai ficando mais exausto com tudo que a gente já viveu até aqui. E ainda assim acontecem outras e outras coisas na nossa vida, que em muitos momentos a gente fala assim, não vou mais. Vou parar aqui, vou desistir, vou retroceder, vou recuar, vou sentar, não vou perseverar, não vou persistir. Eu não sei se é para mim esse momento. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, queridos. E hoje eu queria muito falar ao seu coração sobre perseverança. Sobre não desistir, sobre continuar, sobre persistir. E eu quero convidar você a ler apenas um versículo comigo, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Eu o convido a abrir a sua Bíblia ali, eu quero ler com você este versículo, que é dividido muito claramente em 3 partes, e este pequeno versículo vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre como perseverar e como Paulo nos aconselha sabiamente sobre perseverança. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, versículo 12, é um versículo que eu gosto muito, muito pequenininho, mas que traz muitos ensinamentos aqui para a gente. Já achou aí? Diz amém. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Sabe aquele momento quando você está cansado? Sabe aquele momento que você está exausto, física ou espiritualmente falando? Sabe naquele momento em que você às vezes começou um projeto e você não terminou, você não foi até o fim, você não continuou? Sabe quando alguém chega para você e fala assim, você nunca consegue terminar nada mesmo? Você começa, mas você nunca termina nada. Você já começou a fazer aula de música, de algum instrumento, e não deu continuidade? Você já iniciou um curso e parou pelo meio do caminho? Você já se inscreveu numa faculdade e desistiu no primeiro semestre? Uma vez eu entrei na faculdade de psicologia na UF. Na primeira semana eu vim embora, eu desisti, larguei tudo para trás. Não dá, largo tudo, não vou fazer isso.
Parei, falei, não dá, não é para mim. Você já desistiu de algum ministério ou de algum trabalho que o Senhor colocou em suas mãos? Ou você já passou por um problemão tão grande na vida que te fez perder o rumo? Sabe, queridos, a verdade é que em muitos momentos parece que a gente está vivendo num grande deserto. Parece que de dia a gente está nos 50 graus positivos, mas logo vem a noite e parece que a gente está 50 graus negativo. E parece que a gente não consegue ter uma consistência. E às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas que nos fazem pensar em desistir. Noé foi chamado por Deus para uma missão tanto quanto estranha, digamos assim. Construir uma arca gigante a quilômetros do mar, com todo o povo zombando da cara dele. Quem acha que bullying começou agora, é que você não viu na época de Noé. Você é o maluco, você é o velhinho, o que você está fazendo aí, rapaz? Não tem nem mar aqui, o que você está fazendo? Já com seus 500 anos de vida, e Deus lhe deu um projeto e ele foi até o fim, mesmo com todo mundo gritando para ele desistir. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. A Bíblia diz que Jó era maior do que todos do Oriente. Chegou um dia, 4 servos seus chegaram gritando, não trazendo o evangelho, que era boas notícias, mas trazendo más notícias, dizendo: perdemos tudo. Perdemos todos os animais, morreram todos, e o pior, seus filhos morreram. Jó tinha tudo para desistir. Jó tinha tudo para abandonar o Senhor. Jó tinha tudo para desistir, para tirar a própria vida. Inclusive a sua esposa o incentivou a isso. Mas ele perseverou, persistiu, não desistiu, continuou firme e fiel ao Senhor em todo o tempo. E ao final recebeu tudo em dobro. E reconheceu, no final da sua vida, que antes ele só ouvia falar de Deus, mas agora ele o conhecia de experimentar. Por quê? Porque ele não desistiu. Nessa noite eu queria falar com você sobre continuar e persistir como Jó e Noé. Ainda que tudo desabe, você precisa permanecer fiel. O segredo de não desanimar das promessas de Deus para nossas vidas, o segredo de não parar no meio do caminho, o segredo de passar pelas tribulações e não desanimar, está na palavra de Deus. E parte desse segredo está nesse versículo que acabamos de ler. E eu vou dividir esse versículo em 3 partes. E eu quero tirar 3 lições, 3 conselhos para você, para mim, para todos nós, para que a gente persista, mesmo em meio a tantas obras, tantas dificuldades e tantos problemas. Primeiro, tire os olhos do agora e fixe-os na esperança do amanhã. Primeira coisa, tire os olhos do hoje e coloque os seus olhos na esperança do amanhã. Primeira parte do versículo diz assim: alegrem-se na esperança. Quando Paulo fala de esperança nesse texto, ele literalmente está fixando seus olhos na eternidade. Esta esperança é um dos aspectos do fruto do Espírito, queridos. E o mesmo Paulo já disse ainda antes, em Romanos capítulo 8, versículo 23 a 25, assim:
E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Perceba, queridos, que Paulo está dizendo o seguinte: você fixa seus olhos na esperança, não é naquilo que você vê, porque se você vê, você não precisa de esperança, você já está vendo. Ninguém precisa te falar para você: olha, tem esperança que esse púlpito vai estar aqui. Você não precisa de esperança, porque ele está aqui, você está vendo que ele está aqui. Não preciso mais dizer para você: olha, tem esperança que as paredes da primeira etapa da obra vai ficar em pé. Você vai falar assim: pastor, elas já estão de pé. Você não precisa de esperança, mas você precisa de esperança para confiar que a segunda etapa da obra ainda vai subir. Por quê? Porque ela ainda não está aqui. Então, quando eu começo a fazer algo, querido, eu não fixo os meus olhos naquilo que eu estou vendo agora. E o que Paulo está dizendo aqui não é de algo palpável, não é de algo aqui físico, não é de algo material, mas é aquilo que ultrapassa o limite dos nossos pensamentos, é aquilo que vai além das nossas capacidades de pensar. A essa esperança que Paulo está falando é a eternidade ao lado do Senhor. Porque, querido, o que nós fazemos nessa terra não se baseia naquilo que a gente vê, mas se baseia naquilo que a gente não vê lá na frente, na esperança da eternidade com Cristo. O que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte: não desista. Não desista, porque você precisa colocar os seus olhos naquilo que Deus tem preparado para você lá na frente. Porque se você olhar para o hoje e ao agora, você vai desistir. Mas se você olhar lá na frente, você vai se lembrar daquilo que Cristo fez por você e do que Ele está preparando para que você e eu possamos um dia experimentar. O que eu aprendo com Paulo aqui é que os nossos olhos não podem estar fixos no hoje. Você não pode desistir porque as pessoas estão falando para você parar. Já viu a historinha do sapinho? Havia uma corrida de sapos. E começaram alguns sapos, então eles saíram da linha da largada, e eles começaram então a correr, ou pular, saltar, sapo não corre, e saltando, e tinha um que ficava sempre um pouquinho para trás, e eles foram, só que começou uma subida muito íngreme, e na hora que começou aquela subida muito íngreme, alguns começaram a desanimar, porque havia uma galera do lado olhando e falando assim: não vai dar, vocês não vão conseguir, é muito alto, vocês vão desistir, para, que você não vai conseguir, você vai morrer. E eles falaram assim, e aí começaram a parar, um parou outro, mas um continuou, e mesmo que ele ia devagarzinho, ele continuou, mesmo com todo mundo falando que ele ia dar errado. Aí no final ele chegou lá sozinho na linha de chegada. Quando ele chega sozinho, vai o sapo repórter falar com ele. Aí ele pega um fundo e fala: cara, como que você não desistiu? E o sapo nada. O que aconteceu? Aí alguém fez: não, ele não está te ouvindo, ele é surdo. Por isso que ele chegou, porque ele não ouviu as pessoas gritando para ele: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ele chegou lá em cima, porque quando ele via as pessoas falando assim, ele estava pensando: pô, a galera está me animando, vamos lá. Ele está achando que a galera estava animando ele continuou. Então preste atenção, pare de dar ouvidos para aqueles que estão dizendo para você: para, desista, não continue. Persista, porque Deus se agrada daqueles que vão até o fim. Deixa eu te contar algumas histórias. Você sabia que Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete que o mundo já viu, foi cortado do time de basquete da escola dele? Já imaginou se ele desistisse por causa disso? Albert Einstein não sabia falar até os 4 anos de idade. Só aprendeu a ler aos 7 anos. A professora de Albert Einstein o classificou como mentalmente lerdo, não sociável, perdido em devaneios tolos. Ele foi expulso da escola, não foi admitido na escola.
e a mãe dele que o sustentou e o ensinou. E ele se tornou Albert Einstein, um dos maiores cientistas que o mundo já viu. Louis Pasteur, é assim que fala? Pasteur? Aquele que criou o leite pasteurizado. Foi um aluno medíocre na escola. Dos 22 alunos, ele sempre ficava entre 15º lugar. Já imaginou se ele desistisse? Os Beatles se apresentaram um dia na Decca Recording Company. E o líder dessa gravadora, muito famosa na Inglaterra, disse para eles assim: vai embora daqui, nós não gostamos desse som. Esse som de vocês já era. E aí depois eles estouraram e se tornaram os Beatles. Elvis Presley, depois de ter se apresentado pela primeira vez, ouviu o gerente de uma grande, como é que fala? Produtora, olhar para ele e falar assim: você não tem a menor chance, meu filho. Melhor continuar sendo motorista de caminhão. E olha, Elvis não morreu. Thomas Edison fez 2.000 experiências para conseguir inventar a lâmpada. Um jovem olhou para ele e perguntou assim: Edison, como é que você lidou com 2.000 fracassos? E ele disse: eu não fracassei nenhuma vez. Eu apenas inventei a lâmpada e para inventá-la eu precisei de 2.000 processos diferentes. Beethoven, um dos maiores musicistas, compositores do mundo, aos 46 anos, perdeu a audição. No entanto, ele compôs suas melhores sinfonias quando já era surdo. Já imaginou se ele tivesse desistido? Por que esse pessoal não parou, pastor? Porque os olhos deles não estavam no hoje, estavam lá na esperança do amanhã. O mesmo é conosco, queridos. Quando você pensar em desistir, lembre-se que há uma recompensa separada para você lá na eternidade. Quando você pensar em parar porque está cansativo demais, lembre-se daquilo que Jesus passou por você. Ao bater o desânimo em qualquer situação, lembre-se de olhar para frente, de que um dia você estará diante do trono celestial, louvando e adorando o Senhor para todos sempre. Quando as lágrimas descerem e você pensar em parar, lembre-se que um dia o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Coloque a sua esperança no amanhã. Amém? Segundo, por que eu devo perseverar, pastor? Qual é a dica, qual é o conselho de Paulo agora? Parte B do versículo 12 diz: sejam pacientes na tribulação. Segunda lição, o segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá é: acalme-se diante dos problemas e cresça com eles. Alguém certa vez disse: tenho aprendido mais com as provações da vida que com suas vitórias. Outro disse que as tribulações são, na maior parte das vezes, ferramentas com as quais Deus nos molda para coisas melhores. O próprio apóstolo Paulo que escreveu aqui, dizendo: sejam pacientes na tribulação, em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, e muito interessante que ele volta à igreja de Listra, ele diz assim: olha, e eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Alguém tem ideia do que aconteceu com Paulo aqui nesse momento? Queridos, para Paulo voltar para Listra, Icônio e Antioquia e falar isso, você não tem ideia do que aconteceu antes. Rebobina a fita e volte um dia antes. Nos dias anteriores, Paulo ele estava pregando o evangelho e foi apedrejado em Listra, pelos judeus que não queriam que ele pregasse o evangelho. O apedrejamento foi tão forte, tão pesado, que ele foi dado como morto. O corpo dele ali, ele não tinha morrido, mas ele estava ali lançado no chão, e as pessoas olharam e passavam: morreu. E então se retiraram da presença de Paulo, deixando ali o seu corpo
Foi então que os cristãos chegaram para perto e viram que ele não havia morrido. Pegaram Paulo e o levaram para outra cidade. Cuidaram dele, trataram dos seus ferimentos, trataram das suas feridas. Recuperaram Paulo. Aí Paulo, ao invés dele pegar o cavalo dele, dá no pé, você sabe o que ele faz? Ele volta na cidade em que ele acabou de ser apedrejado, que ele acabou de ser dado como morto. Ele reúne a igreja e fala: gente, não desistam, continuem firmes, não parem, porque é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. Eu não sei, mas muitas vezes eu acho que Paulo, ele era de outro mundo. Que lição, irmãos. Que lição. Quantas vezes a gente desanima da obra do Senhor por causa de problemas, dificuldades. Paulo acabou de ser apedrejado, doendo, terrível. Ele volta para dizer para eles: não desistam, continuem, porque nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, queridos, se alegrar na tribulação não é ser um maluco de ficar comemorando toda vez que você sofre, não é isso. Ficar assim: opa, uhul, sofri agora, uau, mais uma provação na minha casa. Não, não é isso, querido. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: toda vez que você passar pelas tribulações, alegre-se no sentido de satisfaça-se com Cristo na tribulação, porque a tribulação faz parte do processo de Deus nas nossas vidas, para nos fazer alguém mais parecido com Cristo a cada dia. É isso. Se alegrar no sentido de saber que Deus não permite que a gente passe por nenhuma provação que a gente não possa suportar. E de que Ele está com a gente. De que Ele está com a gente. Querido, fique firme. As provações virão. As tribulações cairão sobre nós. Mas tenha certeza que elas só servirão para fazer de nós pessoas mais parecidas com Cristo. Terceira e última lição que eu aprendo aqui nesse versículo está na terceira parte do versículo 12 que a gente leu. E ele termina dizendo assim: perseverem na oração. Esperança, tribulação, oração. O terceiro conselho, a terceira lição que Paulo traz para a gente aqui é que a gente precisa perseverar em oração. Depender de Deus na oração. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí e fala para ela assim: você precisa orar mais. Fala para ela aí. Aí fala assim para ela: e eu preciso orar mais que você. Queridos, eu não sei se é uma impressão minha, tomara que seja, mas é com muito pesar que eu posso dizer isso, que infelizmente nós somos um povo que ora muito pouco. Nós somos um povo que ora de forma medíocre. A gente devia orar mais. Paulo nos instrui: perseverem na oração. Numa outra carta, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar.
O termo no grego aqui, desse orar sem cessar, traz a ideia de constância, traz a ideia de perseverança, traz a ideia de hábito. A ideia aqui é assim, ó, assim como é para você o respirar, seja também o orar. Você força para respirar? Você fica forçando, agora eu vou respirar um pouquinho. Não. Respirar é natural. É natural respirar. Assim como é natural respirar, para o cristão deveria ser o orar. É isso que Paulo está ensinando. De forma simples assim e clara, o que Paulo está dizendo é: tenha o hábito de orar todos os dias, continuamente, constantemente, sem desistir, sem parar, sempre falando com Deus. Quando perseveramos na oração, queridos, crescemos na dependência de Deus. E é muito mais fácil praticar os dois outros passos quando eu pratico a oração. É mais fácil ter esperança no porvir e me alegrar na tribulação quando eu tenho uma vida de oração. Em contrapartida, a tribulação me faz orar. E me leva a esperar no meu Deus. Quando passamos por dificuldades, precisamos entender que a primeira pessoa que a gente vai é o Senhor, nosso Deus. Aconteceu um negócio aí comigo, essa semana passada. Acho que ninguém sabe disso aí não, vou contar pela primeira vez. É vergonhoso, mas eu vou contar. Eu estou usando um carro de um amigo meu, né, cara? Que eu estou sem carro. Ele já até coloca a mão na testa, velho. E o carro está com um probleminha de marcar gasolina, né, cara? E eu, cara, né? Eu falei, ó, eu sou um cara safro, né? Não vou deixar acabar a gasolina. Lógico que não. Eu faço os cálculos. Sou um cara, né? Aprendi com o meu tesoureiro a fazer cálculos. Aí eu peguei lá, coloquei tanto de gasolina, tantos litros. Fiz mais ou menos uns 10 quilômetros por litro, dá tantos quilômetros, vou marcar aqui. Quando chegar nessa quilometragem, eu ponho mais. Aí chegou. Eu falei, dá para ir um pouquinho mais. Sei que dá, né? Só mais um cadinho. Aí um dia desse não, foi sábado agora. Acabou não, eu saí mais cedo um pouquinho do mutirão, que eu tinha que resolver uma questão na família, e aí nessa questão também eu peguei o carro, saí para resolver, e depois a gente falou, Kelly, falou assim, vamos na pracinha com as crianças? Vamos na pracinha com as crianças, lá em Niterói, até que começou a chover, vamos embora para casa, colocamos as crianças no carro, viemos, tranquilo, conversando e tal, e pá, de repente, no Pinto da Serra, começa o carro a perder força. O que está acontecendo, gente? Está vindo um vento de lá para cá, que não está deixando o carro andar, né? Deve ser um furacão que está vindo de lá, está segurando o carro. E eu estou pisando em nada, né? Eu falei, deu ruim. Olhei para o tanque de gasolina, não marca mesmo, estava piscando, falei assim, deu o carro, agora acabou mesmo. Aí encostei o carro ali, quase chegando no Detran. Chovendo, com as duas crianças e um outro emprestado dentro do carro. E tudo chovendo, eu falei, agora, cara? Aí você fala assim, meu pai. Aí você começa a pensar, quando você passa por uma situação difícil, o que você faz? Você pega o telefone e liga para uma das pessoas que ali você pensa que vai ser mais fácil te ajudar naquela hora, que não está em outro compromisso e tal, você lembra, liga para alguém. E aí eu liguei para um irmão da igreja, o irmão foi lá rapidinho, me socorreu, levou lá, 3 litros de gasolina, falei, agora vai durar mais uns 50 quilômetros, né? Brincadeira, irmão, foi para o posto abastecer. Falar nisso, eu não sei nem mais que quilômetro que estava, né? Tem que abastecer de novo. Por que eu estou te contando essa história? Porque na hora que começa a dar o problema,
você pega o telefone para ligar para alguém que você sabe que vai poder te ajudar. Por que quando os problemas vêm, a gente não fala com Deus primeiro? Porque a primeira pessoa que poderá nos ajudar é Deus. Quando passamos por problemas, a gente não liga para os inimigos, se é que a gente tem. A gente não vai lá no Google e digita lá o nome de alguém, pega um telefone de alguém e liga. Não, você não vai fazer isso. Você não procura alguém que você não conhece. Você procura alguém que é amigo, que está próximo e que te ama. E eu te pergunto, há alguém mais amigo, mais próximo e que te ama mais que o próprio Deus? Então, orar é manter contato com aquele que é o único que pode te ajudar completamente, plenamente e de verdade. Por isso, queridos, eu aprendo que oração não é lista de compras com Deus. Oração é relacionamento com o Pai. Para que você não desista, você precisa ter um relacionamento de oração com o Pai. Aprenda a orar e a colocar diante dele todas as questões que estão atrapalhando, fazendo você pensar em desistir. Coloque diante dele, porque ele te entende. E ele vai poder te ajudar. Estava lá em casa essa semana e lá em casa apareceu um caminho de formigas, daquelas grandes, carregando folhas. E eu me lembrei de uma ilustração, de uma certa vez lendo um livro, e eu li essa ilustração e eu queria compartilhar com você, e eu já estou caminhando para o final. Um homem estava em sua casa e ele começou a reparar uma formiga carregando uma folha muito maior que ela. Uma folha que tinha 10 vezes o seu tamanho. E aquela formiga começou a levar aquela folha e bateu um vento e o vento levou a folha. E ela voltou, pegou a folha e continuou. Mais à frente ela teve uma pedra na sua frente, ela teve que contornar a pedra e passar adiante. Depois ela teve um buraco diante dela, e um buraco para uma formiga é uma cratera, né? E ela teve que entrar por dentro daquele buraco e com aquela folha e subir novamente e retornar para a superfície. Até que ela passou por todos esses desafios e todas as dificuldades. E aí quando ela chegou, ele olhando para aquela formiga sozinha, ela chegou num buraquinho que era o formigueiro, e aquela folha não cabia, não passava no buraquinho do formigueiro. Aí ele pensou assim com ele, né? Agora já era, desistiu, né? Aí a formiguinha entrou. Na hora que ela entrou, passaram alguns segundos, saíram dezenas das formigas. E elas começaram a picotar a folha, um pouquinho de cada um. E aquela folha que era 10 vezes maior que a formiga, não entraria naquele buraco, passou a ser pequenininhos, vários pedacinhos pequenos. E de repente todas as formigas entraram para o formigueiro, levando aquela folha. Depois disso, esse homem, o qual era o autor do livro, ele escreveu assim: pedi ao Senhor que me desse a tenacidade daquela formiga para carregar as dificuldades do dia a dia. Que me desse a perseverança da formiga para não desanimar diante das quedas. Que eu pudesse ter a inteligência e a esperteza dela para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais para mim. Que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros
o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Pedi ao Senhor a graça de não desistir da caminhada, mesmo quando os ventos contrários me fazem virar a cabeça para baixo, mesmo quando pelo tamanho da carga não consigo ver com nitidez o caminho a percorrer. Senhor, me dê a força dessa formiga. Sabe, queridos, talvez hoje o que a gente precise seja aprender com a formiga, para não desistir, para compartilhar o fardo uns com os outros e também a vitória uns com os outros. O que precisamos é esperança, alegrar nas tribulações e perseverar nas orações, para que nada nos faça desistir. Feche seus olhos, querido. Coloque a sua vida diante do Pai, querido. Eu queria orar com você nessa noite, mas eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você levantar a mão, só quero que você feche seus olhos, você dobre a sua cabeça, curve a sua cabeça diante do Senhor e você fale com Deus. Essa palavra hoje, ela veio para o meu coração. Deus falou comigo com essa palavra. Deus falou a mim. E talvez Deus também esteja falando a você. Talvez você esteja olhando hoje, você está virando já um mês para o mês de novembro, já caminhando para dezembro, e talvez você já está se arrastando para conseguir fechar o ano. Talvez você está se arrastando. Talvez, querido, você está cansado, talvez você está exausto, talvez o seu coração esteja pesado. Talvez as coisas não estejam saindo da forma como você esperava, talvez algumas coisas tenham acontecido que você não imaginava, talvez alguns fardos chegaram e você não está aguentando, talvez você esteja se sentindo como aquela formiga num caminho solitário. Mas o que eu queria te dizer, querido, nessa noite é: não desista. Continue. Persista. Porque Deus tem algo muito melhor para você. Por isso, olhe com esperança para o porvir. Tenha certeza de que as provações, as tribulações não são à toa, mas elas são para o nosso crescimento. E ore. Ore. Ore e ore. E quando você pensar em desistir, ore de novo. E quando você pensar que está difícil, ore ao Senhor. E quando você precisar de ajuda, ore ao Senhor. E quando você estiver comemorando, ore ao Senhor. E faça da oração ser algo tão natural na sua vida quanto é o respirar. Ore, ore e ore. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Deus, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Estamos aqui diante de Ti, que conheces os nossos corações. Eu quero, Deus, pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a perseverar, a persistir. E que, Deus, por mais que tantas e tantas circunstâncias tentem nos fazer parar, nós não vamos desistir de caminhar ao seu lado, de viver para Ti, de fazer a Tua vontade, de continuar servindo o Senhor em todo o tempo. Talvez hoje seja um dia que a gente esteja cansado, se arrastando, mas ainda que a gente esteja se arrastando, a gente não vai parar. Porque a gente quer continuar até o fim.
Porque o Senhor nos disse que nós teríamos aflições. Mas o Senhor também nos disse para ter bom ânimo. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Nos dê bom ânimo, Senhor. Renove as nossas forças. Renove o nosso vigor. Nos dê perseverança. Nos dê força. Para que a gente continue e não desista. Ajuda-nos. Para que a gente tenha tempo de oração com o Senhor. Mais do que apenas uma prática religiosa. De manhã, tarde e noite. De café, almoço e janta. Mas que seja uma prática de falar tal qual é a nossa prática de respirar. Que seja tão natural falar com o Senhor. Que a gente se confunda. Que a gente tenha certeza de que estamos orando sem cessar, constantemente, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que a cada momento, a cada instante, Deus te dê força e não te faça desistir.